Olá, estamos ao vivo, mais uma noite aqui, 20 horas aqui com vocês, na semana de maratona para o evento Semana de Filhos Online. Offline, Semanas de Filhos Offline. Que online, Clau! Estamos aí já na última semana de uma maratona que nós vamos completar aí 2 semanas trazendo convidados maravilhosos como esse aqui que acaba de chegar e eu vou apresentar vocês. E, além disso, muito conteúdo para todas vocês que estão aqui acompanhando, mães maravilhosas e responsáveis também por adolescentes. Para quê? Para aquecer, para vocês entrarem nessa semana de filhos offline, entendendo um pouco dessa adolescência e dessa fase que nós pais entramos sem saber. Então, hoje, eu estou trazendo para vocês uma figura espetacular, é um professor de biologia, um amigo que nós nos conhecemos exatamente falando para os adolescentes. E aí, percebi que eu precisava falar para vocês, mães de adolescentes. Estou trazendo hoje o Braba, professor Evandro, já está aqui com a gente. E para você que chegou agora na live, depois que já acabou, eu sou Claucena, sou especialista em organização de rotinas de adolescentes. E ajudo você, exatamente, eu ensino você a reduzir o tempo do seu filho adolescente nas redes sociais, tornando ele mais colaborativo e mais estudioso. Então hoje é um convidado muito legal, muito especial. Braba, vou te chamar aqui, se eu não conseguir, você faz o convite. Já te achei. Vamos ver. Para você entrar comigo. Olá, maravilha. Olá, olá! Esse homem, o que falta de cabelo tem de barba, gente. Eu costumo dizer o seguinte, Cláudio, na verdade ele desistiu de subir, ele escorregou. Escorregou, né? Gente, esse profissional maravilhoso não é só profissional, é uma pessoa também que me encantou. Nós nos conhecemos virtualmente, né? Há um ano, Braba. Há um ano e alguns Há um ano, há um ano. né? Um ano de amizade. Exato. A rede social também faz essas coisas, tá? Com certeza. E me encantou exatamente por trazer essa pegada jovem, essa pegada de lidar com jovens, de falar para os jovens e ser o queridinho deles. Então, estou trazendo aqui Evandro, ele é professor de biologia, tá? O Braba, conhecido como Braba, tem toda a técnica aí de envolver esses meninos. E hoje nós vamos falar 3 formas de estimular o estudo do seu adolescente. Então, chame outras mães, chame convidados. Para vocês que estão chegando depois, veja a live até o fim. Tem coisa e muita coisa, porque o Braba é brabo, tá? Meu lindo, esqueci de alguma coisa? Não, tá tudo certo por aqui. Esqueci sim. Sabe de onde fala? De Ô, Manaus, essa criatura. Manaus, hein? Meus Manaus, meus alunos também que estão participando. Cara, que maravilha ter essa presença aí de vocês. Muito Vocês legal. sempre do coração, top. Muito Já vão legal. entendendo aí como é que funciona a parada. É isso aí. Não é? E para vocês que são adolescentes, coloque a mãe nessa parada, porque eu ajudo a entender vocês aí, hein, garotada? Então, Certeza. já entrando aí no assunto, o nosso tema, na verdade, é exatamente para dar uma orientação a nós, mães responsáveis, né? O que passa na cabeça desse jovem? O que facilita para esses jovens? Como que é exatamente essa nova geração? Nós não vamos falar aqui de metodologia, nós não vamos entrar a fundo nisso. Nós vamos entrar em comportamento, e na parte de empatia, na parte de comunicação e dar uma pincelada, é claro, por esse mercado todo, por esse segmento, né, Braba? E É verdade. falar aí desses jovens. Aí já começo, meu amigo. Vamos lá.
os desafios são muito grandes, são diversos, principalmente quando eles chegam aí nessa fase, né? Do vestibular, do ensino fundamental, final do ensino fundamental 2 para o vestibular, é uma fase muito, muito complicada para eles. E a Verdade. gente percebe que toda essa parte de aprendizagem aí dos alunos, nesses últimos anos, elas têm mudado. Eu queria entender um pouco como que está aí vocês pilotando, professores, ainda mais com a pandemia que entrou e se questionou muitos métodos, né? É verdade. Primeiramente, uma boa noite a todas as mães, queridas mães que estão chegando para ouvir um pouco do que a nossa querida Clau tem a dizer, né? E eu aqui, humildemente, gostaria de estar dando meu boa noite a cada um de vocês, tá? E assim, nós precisamos entender, na verdade, que um dia nós fomos jovens, né? Todos nós passamos por esse período. E o interessante, Clau, é que quando eu entrei como professor, e diga-se de passagem, nem sempre nós conseguimos isso, mas quando eu entrei como professor, eu coloquei o método seguinte: eu queria ser aquele professor que eu gostaria de ter tido. É óbvio que nem sempre a gente vai conseguir ser show, né, em sala de aula, porque tem muitas outras coisas que ocorrem no processo, né, de sala de aula presencial, principalmente, mas nós estamos aí sempre conectados. O que acontece nesse processo é o seguinte: você tem hoje o boom da internet, né? Eu vim começar a dominar alguma coisa sobre a internet. O meu primeiro momento com o Facebook foi com 18 anos. A minha senha, o meu e-mail tem a ver com isso, Evandro Rezende _18, né? Para você ter uma ideia. E era no período em que a internet ainda era no celular mobile, né? Aquela internet mais lenta, aquela internet pré-adaptada. Pois era, complicado. O boom mesmo, Clau, a gente precisa entender isso, que o boom mesmo veio agora, nos anos de 2014 e 2015. O boom da internet, né? Com o aparecimento aí do 4G, né? Você teve aí uma aceleração de oportunidades, mas você também teve uma aceleração na questão do foco ser menor agora, né? Porque o jovem hoje, ele quer pressa, entendeu? Ele tem pressa, na verdade. E, assim, ele quer tudo na hora. Pô, ele não tem mais a paciência que nós tínhamos antigamente, né? Então, acredito até, já pegando esse link, que o comportamento, né, dessa geração que é digital, que nasceu, eu sempre comento aqui, mudou. A nossa velocidade era uma, dos nossos pais era outra, né? Esses jovens aí já entram no delivery. O esforço deles caminhar até uma padaria é nenhum. Então, realmente a tecnologia, a globalização, que já entrou na minha geração, né? No final da minha geração, a tua geração já entrou pesado na globalização. E essa daí entrou exatamente no digital. Com a pandemia, foi assim, forçado foi forte. Para todo mundo, né? Nós evoluímos aí nesse processo da pandemia, pelo menos aí uns 5, eu creio que uns 10 anos de processo de internet aí, porque teve que acelerar muita coisa, né? E o aluno, ele acompanhou esse processo. No entanto, nós temos que ver o seguinte: a internet caminhou, mas a educação teve que se adaptar a muita coisa, né? E nós, professores, eu gostaria de dar um alôzinho, não sei se o Álvaro ainda está presente, meu amigo Álvaro, um abraço, professor aí de geografia, né? Não, história, professor de história, gente boa, né? Então, assim, o que acontece? Você tem novos desafios como professor, né? Então, aquele professor, e eu me coloco no meio, porque, assim, apesar de nós estarmos aí em contato constantemente com a tecnologia,
nem sempre nós vamos ter aquela linguagem, a capacidade, se não buscarmos ter aquela capacidade de lidar com o aluno. Nesse momento, né, em que você tem várias mudanças, nesse momento em que os alunos estão muito conectados, entenda o seguinte, Cláudio, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estava em São Paulo agora no período de julho, né? Fui lá com a família visitar e fui ali também com alguns amigos, rever alguns amigos. Eu faço na minha página do Instagram, eu tenho muita paródia, né? E assim, aí os meus amigos não conheciam, aí eu mostrei para eles, olha aqui, ó, como é que faz, né? Olha aqui como é que eu faço o processo. Eles, cara, que top! Isso aqui muito show de bola e tal. Só que hoje, a visão do aluno de hoje, né, o que nós consideramos ali, né, a geração Z ali, né, essa geração, cara, ela quer muito mais. Ela não se contenta, ela não vai se contentar com coisas que pra gente era muito bom. E isso daí é interessante porque nós precisamos estudar o nosso público, né? Como eu disse... Houve uma inversão de valores, onde para a gente o presencial é normal e para a geração Z, o presencial é atípico, né? Isso aí. Agora sim. O digital. Então, você vê os jovens, isso antes da pandemia... no momento que eles se relacionavam, eu via, eu quero pegar aí também para saber se jovens de Manaus também são assim, mas a gente está falando de adolescente geração, né? E aí a gente passava no meio do corredor de um supermercado ou de um shopping e minha filha, meus sobrinhos, os amigos da minha filha e tudo, que estavam ou no bando ou separados, eles olhavam outros colegas de turma e falava, olha só, tia, encontrei fulano de tal. Olha lá. Sabe quem é aquele ali? Aquele fulano de tal. Isso aí. Com ele. Aí vai lá falar com ele, minha filha é outra. Vai lá falar. Não, a gente se encontra na rede social. É isso mesmo. Uma mudança de comportamento surgiu nesse processo. E uma mudança considerável. Dentro do aspecto de o mundo está acelerado, a educação está acelerada e o jovem, mais do que nunca, ele se encontra acelerado. E para nós, acredite... aprendizagem braba. Né? Toda essa velocidade, olha que eu entendo de velocidade, porque eu sou Sena. E toda essa velocidade que existe, né? Como que é a cabeça desses alunos que você vê aí dentro da sala de aula atualmente? Porque, de fato, é um clique. Eles se sentem muito... existe uma monotonia para eles. Se a tela não trocar rápido, se o professor não encantar, não existe mais giz, eles não querem mais copiar, eles só estão printando tela, né? Então, fala para mim, como que é esse comportamento para dentro de sala de aula? Olha, eu confesso que hoje em sala de aula, Cláudio, está bem intenso o negócio. Porque você pega e você tem, a gente vai até conversar um pouquinho depois sobre novo ensino médio, as mudanças, mas você tem hoje uma educação que correu, mas ela não conseguiu acompanhar 100%. Entendeu? Então você tem uma educação que ela realmente, ela expandiu os horizontes, ela tentou se renovar, mas não teve tempo suficiente para isso. Porque na internet o processo é muito mais acelerado. E fora da internet, você tem um processo um pouco mais lento, que demanda um estudo clínico desses alunos muito maior, né? Então você tem hoje alunos que pensam assim, poxa, mas tá tão devagar, né? Tá tão chato você ficar aqui em sala de aula e você pegar e você ter que copiar, você ter que fazer trabalho apresentado,
né, fazer seminário. Então, assim, a gente tem que ver que para o aluno isso foi mais intenso, né, psicologicamente abalou, tanto eles quanto todos os profissionais de educação, abalou sim, né? Muitos professores passaram por problemas psicológicos, assim como os alunos, os pais passaram por grandes problemas, então nós temos que entender que o nosso aluno, ele mudou e ele mudou muito. Então você está Né? falando que além de uma geração Z, que vem aí com um comportamento já diferente, totalmente mais ágil, digital, com uma pegada no clique, com a pandemia, houve de fato uma ruptura maior exatamente desse presencial. É isso que a gente está falando? Para É isso mesmo. revisitar. E isso daí já tem algum tempo, eu acho que com a pandemia, isso daí foi uma grande porta do nosso ensino não estar preparado para o mundo digital, né? Mas, para surpresa nossa, Holanda também não estava, para surpresa o mundo nossa, não estava preparado para isso. Entendeu? Então, Espanha não estava. Então, eu conversando com mães aqui também que vivenciaram isso. Mas é incrível. Então, você está falando exatamente isso. Então, houve uma ruptura e agora o modelo é questionável. Agora, mais do que nunca. O modelo é questionável. Com certeza. Você tem hoje um modelo que ele é focado numa tentativa de modernização que não acompanhou a supermodernização que ocorreu pós-pandemia. Né? Então, assim, querendo ou não querendo, o modelo ele estava se modernizando, só que ele ficou obsoleto com a pandemia. Né? Então, eu considero que, com certeza, o futuro agora ele se encontra na internet, né? E a gente não pode desligar isso mais. Foi um caminho sem volta. Pois é, e aí vou ser a chata da história, mas eu tenho que ser. Então, a aprendizagem, toda essa parte de conhecimento, com a pandemia a gente sabe que foi os alunos foram muito prejudicados. E aí tem tudo, metodologia, como você falou, tem a questão exatamente de perfil de aluno, tem a questão do perfil do professor, tem a questão de como o equipamento, a infraestrutura que nem todo mundo tinha, né? Ou seja, mas e a aprendizagem? Então, a aprendizagem, a gente sabe que no país inteiro ficou realmente abalada. Mas você acha que com essa queda, com essa como que eu vou colocar? Uma baixa qualidade, que foi o que a gente teve aí em 2020, né? Não dos esforços, mas das ferramentas, do momento, né? Isso, nesses 2, 3 anos, você acha que a gente consegue retomar? É claro que a base, né, desses alunos, principalmente de ensino médio, aí, que vivenciam o 9º, 1º, 2º ano, né, eu acho que devem estar sofrendo mais, porque uma base de teoria, uma base de revisão muito grande, né, o Braba? Foi alterado a rotina dos alunos. A rotina dos alunos ela foi bastante alterada. Nós não podemos falar que não foi, eu vou estar mentindo e estar sendo hipócrita aqui falando isso. Não, foi muito alterada. Né? Nós precisamos entender que os alunos, grande parte dos alunos foram sensivelmente afetados, né? E aquele aluno que já estudava, eu coloco eles em algumas classes, né? Eu pude presenciar, eu estava até escrevendo um projeto para mestrado disso, inclusive. Eu coloco eles em algumas etapas. Por exemplo, aquele aluno que já estudava, ele não foi tão afetado, Cláudio. Entendeu? Aquele aluno que ele já tinha uma rotina de estudo em casa, tranquilo. Existe o aluno que não estudava e continuou não estudando, né? Continuou não estudando e acabou se prejudicando porque facilitou o tempo livre. Facilitou o tempo livre.
né? E assim, sem uma pessoa, por exemplo, que consiga instruir, porque nós temos hoje pais que estão constantemente, grande parte dos pais, nós vemos que eles estão mais num processo de conseguir trazer o sustento para casa, né? E você conseguir balancear trabalho e educação do filho, isso daí é bem complicado. A gente sabe que é um processo que exige uma concentração e uma energia muito grande, né? Então, assim, hoje mais do que nunca, nós temos pais que realmente buscam, mas muitas vezes não sabem como ajudar os filhos, né? Não tem ali uma Claucena para instruir, né? Tem que ter técnica. Por incrível que... Filhos offline, gente. É isso aí. E eu achei interessante o título da semana, Clau, porque você pega e você tem um filho que ele está offline para o que você está sonhando para ele, pai. Entendeu? Então, por que o pai está sonhando, ele está offline, porque ele não está acompanhando o seu sonho. Então, eu creio que o ideal é você pegar e você sentar com seu filho e, nesse momento, tentar entender o que se passa. Você não vai conseguir entender nem 10% do que se passa na cabeça do seu digníssimo. Mas se você buscar entender, com certeza você gera uma empatia muito maior, né, pelo seu filho nesse momento em que, de repente, você não sabe nem o mínimo do que ocorre com ele ou que passa na cabeça dele, né? Entendam que o processo para o ensino médio, como o nosso vestibular hoje no Brasil é muito conteudista, né? Então você perdeu a grande parte, os alunos perderam grande parte, foram 2 anos, né, de perdas sensíveis de conhecimento. Então, eu creio que deva haver uma mudança na rotina e deva haver rotina, né? Porque nem sempre uma mudança na rotina era uma rotina boa para o filho. No final, né? do ano passado, é uma decisão que é muito difícil para os pais e para os alunos, né? E final do ano passado, depois que a gente teve aquela maratona de live, né, dos vestibulandos, ainda dá tempo, muitos pais, algumas mães, eu não vou falar que muitos, mas algumas mães vieram com a preocupação que o filho, de repente, deixava repetir, forçava mais um ano ou passava. Porque a gente já sabe que teve uma flexibilização aí para passar uma quantidade muito grande, né, de alunos. Com certeza. E a base desse ensino, ela ficou para trás. Então, por que a gente está falando tanto aí em ensino final, de ensino fundamental para o ensino médio? Porque isso daí é para a vida. É aonde ele realmente, que no modelo atual, que inclusive está se mudando agora, né? Que o MEC, depois a gente vai conversar sobre isso, mas ainda é um modelo muito arcaico, mesmo com todas essas mudanças, que é necessário para ele ter como base, né? E aí eu já entro para você e já pergunto, qual a tua posição? Qual que é o maior vilão para o aluno, para o jovem adolescente? É a rede social? Olha, o amigo do aluno está na rede social, né? A namorada, o namorado estão na rede social. A família, o primo estão na rede social. Então, eu falar que é o vilão, assim, eu vou dizer, na minha época, que eu tinha vários e vários amigos longe, eu não podia conversar com eles, eu queria poder conversar e eu não conversava porque a ligação interurbana era muito cara, né? Então, assim, hoje você limitar isso é impossível, né? O aluno, ele sofre com isso, o teu filho, ele vai sofrer se você tirar o celular dele, e eu não estou dizendo para você ser um pai omisso, né? Eu estou falando que é para você buscar entender, né, que isso faz parte, independente de nós querermos ou não, faz parte da vida do aluno. Claro, por exemplo, eu hoje, quando eu faço uma atividade
em que o meu aluno está fazendo exercício na sala de aula, porque eu evito passar atividade para casa. Eu prefiro que ele faça ali, já tire as dúvidas dele e ele fique tranquilo, já resolva logo a vida dele, né, em sala de aula. Então, eu falo assim, galera, quem tem fone de ouvido, pode pegar o seu fonezinho, ouvir sua musiquinha e fazer sua atividade. Então, assim, por quê? Porque eu sou o tipo de professor e aluno também que eu gosto de estudar ouvindo música, né? E tem muito aluno que se concentra muito mais com isso. E eu falar para o meu aluno que é impossível se concentrar, eu vou estar mentindo, porque eu me concentro. Então, assim, nós temos que buscar meios de agregar. Agora é óbvio, uma andorinha só não faz verão. Então, assim, um professor só, por mais que ele consiga tentar buscar a dinâmica de um processo que ele é bastante, assim, visual, muitas vezes, você vai ter aquele momento da atenção do aluno, mas nem sempre você vai conseguir aquele 100%. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento você vai ter que pegar e arrebentar com o seu aluno naquele períodozinho lá de 15 minutos. É 15 minutos que ele vai prestar atenção, então bora comigo, vamos arrebentar nessa parada, entendeu? Porque é agora que a gente vai chegar lá. Opa, dá um pause aqui rapidinho, professora Carla. Um abraço para a senhora, foi minha diretora em São Paulo na época que eu trabalhei lá no NASP. Um forte abraço para a senhora. Prazer tê-la aqui, viu? Tamo junto, minha querida prof. Bem-vinda, bem-vinda. E aí, já então, pode falar. Pegando gancho nisso, você pegou aí duas coisas que eu gostaria de abordar. É exatamente trazer... Eu também não concordo que... Eu não tenho essa posição, já tive que rede social é o mal dos adolescentes. Não, é a forma, é o caminho deles. A gente tem que saber que rota ele vai seguir, né? Uma rota ativa, uma rota de pesquisa ou uma rota que simplesmente ele é manipulado por tudo, né? Então ele tem que despertar essa consciência. O Filhos Offline, ele entra exatamente nisso. Porque o Filhos Offline, eu venho trazendo exatamente a rotina para dentro do dia a dia de qualquer pessoa, né? E se você não tem rotina, você tem tempo livre. E tempo livre, o único caminho que ele tem, inclusive dos próprios pais aí, de deixar os filhos fazendo as coisas para que eles toquem o trabalho e sobrevivam, é dentro do quarto trancado com a internet. Então, é dar esse caminho de rotas alternativas que facilitam a vida dos dois. E a questão do gancho que você colocou, que essa geração braba é muito ágil na situação. Então, a metodologia dos professores... É por isso, eu ia perguntar aqui para você por que os alunos te adoram, mas a metodologia dos professores, você vê ainda professor muito elucubra aquela situação, ele vai numa... E eu vejo que os professores precisam ser mais dinâmicos. Eles precisam ser cada vez mais interativos. O colégio em si, né, tentou, inclusive nessa pandemia, associar alguns colégios, associar inclusive pesquisas aí no momento da aula, na aula à distância, ensino à distância, eles fazendo pesquisa em redes sociais e trabalhando como aluno, então, como grupos nas redes sociais. Então, eu acho que essa vivência, essa experiência, essa quebra, essa ruptura de paradigmas e quebra de tabus é muito importante agora que a gente está vivendo para um mundo normal, né? Eu acho que esse mundo nunca mais vai ser o normal, como antigamente. Mudou. Na verdade, é um mundo novo. Né? Acabou aquele mundo, e eu confesso para você, Clau, que é complicado para nós professores, agora que voltamos há uns 2 meses a aula presencial, nós vemos que é complicado. O aluno,
ele está apático dentro da sala de aula, entendeu? O aluno, ele está apático, o aluno, ele não tem a vontade mais para pegar um livro e ler aquele livro, né? O aluno, ele não tem mais a prática de buscar a resposta que ele precisa, pesquisar a resposta, né? Então, assim, é por isso que eu falo, deve haver uma mudança muito maior a nível de pandemia. Assim como houve essa mudança social, houve essa comunicação, nunca se fez tantas lives, né, como se fez nos últimos 2 anos. Por isso que eu digo, houve uma aceleração do processo, né, e essa aceleração ela deve ser acompanhada ou felizmente ou infelizmente pelos pais. Você, meu querido pai, minha querida mãe, você vai ter que correr um pouquinho atrás, porque o seu filho pegou uma Ferrari, né? O seu filho pegou uma Ferrari e ele acelerou. E ele acelerou muito, né? E você vai ter que mudar o carro, né? Então, eu costumo dizer assim, a pessoa vai ter que pegar e vai ter que comprar um jato para conseguir chegar junto com o filho. Porque nunca também se teve, Cláudio, tantos problemas psicológicos, né? Ansiedade, depressão. Então, assim, tudo isso entra num pacote só que o nosso adolescente ele não consegue dividir, separar. Ele precisa de ajuda para saber separar isso, né? Ele precisa. Então, você tem que pegar e ter esse feedback do seu filho para você buscar entender como o meu filho está se sentindo em meio a tudo isso. Foi rápido, foi bom para ele, mas todas as lacunas não foram preenchidas. Ele pulou um degrau muito grande no processo de crescimento social dele. Ele saiu daqui e foi para cá, mas ficou esse vácuo de conhecimento, ficou esse vácuo de aprendizagem, ficou esse vácuo de alicerce, e ele vai precisar, e quem vai dar esse alicerce é o pai, né? Não tem como ser de outra forma. Porque se ele não tivesse alicerce... Eu digo, e aí, nossa, é o grande bate-papo. Não tem como não bater papo com você aqui. Você é uma figuraça. Eu digo, inclusive, Braba, que não é nem o pai. Nós, pais, nós também não vamos dar todas as respostas, mas nós vamos balizar isso. Com certeza. Toda essa consequência que nós vivemos, estamos vivenciando, inclusive, isso vai tá bem gravado nas nossas memórias, entendeu? Isso daí em todas as gerações. Mas essa geração de adolescente, onde de fato ainda não tem toda essa formação. E aí eu entro, quando você falou que eles estão apáticos. O jovem, ele é vibrante, ele gosta de risco, ele gosta, né, de viver. Gente, nós já fomos jovens e nessa fase é mais ainda. Né? E aí o que acontece? Eles estão trancafiados em 4, tudo mudou para ele o formato de convivência, apesar dele conviver aí com a rede social. Eu acho que uma das coisas que mais assim chocou, e aí a gente fala desses jovens que realmente estão adolescentes, né? Foi a questão de prospecção do futuro. O que eu vou ser? Quais as minhas oportunidades? Os meus vão estar aqui amanhã. Então, isso daí foi um abalo psicológico muito grande para essa geração que ainda não tem um cognitivo bem formatado. Né? E nem estão vivenciando adequadamente com isso, porque o adolescente ele não busca muito no pai nessa fase, ele busca no amigo, ele busca no retrato que está lá na rua, ele não teve isso. E aí sim, ele fica com essa lacuna, com esse vale, né? E que a gente só pode dar uma direção. E aí eu levanto a para a questão da rotina, porque se dentro de casa a gente achar que pode fazer o que quiser, é pior. Você acha isso? Eu sou um cara que eu amo rotina, Cláudio.
entendeu? Eu sou um cara que eu preciso de rotina. Eu sou um cara que eu durmo, aqui são E em olha Manaus, 19... nosso amigo aqui, quero matemática. Olá, meu lindo. Olha aí, ó, tudo bom, meu professor? Top! São 19h35 aqui em Manaus, né? Eu durmo mais ou menos lá para as 8h30, 9 horas no máximo. Por quê? A minha rotina, 4 horas da manhã eu acordo, vou para a academia, às 5 horas, né? Nesse processo entre 4, eu arrumo minha marmita, organizo minha comida do dia, vou estudar alguma coisa, volto 6 horas, 6h30, vou para o trabalho, né? E volto às 18h30, dependendo do dia, né? Então, assim, eu preciso muito de rotina. E nesse processo de rotina, eu falo para os pais o seguinte: meu querido pai, minha querida mãe, você que se encontra aqui nesse momento, você precisa saber que o seu filho, ele acelerou um processo muito grande e ele precisa voltar a ter rotina. Sem rotina, o seu filho, ele vai ficar perdido. Será que eu vou por... Não, mas se eu vou por... mas o meu colega falou que... Não, mas aquele outro... Não, falou... E ele vai receber muita informação. Mas ele confia em quem? Ele confia geralmente nos pais e ele confia nos professores, né? Eu estou tentando fazer minha parte em sala de aula, viu? Mas você, meu querido pai, minha querida mãe, você precisa buscar informação. Agora, se você não consegue, com suas próprias forças, fazer isso, eis aqui a minha amiga Claucena. Claucena, ela é top para acompanhar você a ter uma rotina. Porque, Cláudio, eu imagino que o seu trabalho, ele não é apenas para os filhos, né? Para mostrar o que os filhos devem fazer. É para mostrar o que os pais devem fazer. E isso que é o boom da questão. Para ele multiplicar, o pai tem que aprender, né? Os tem pais que aprender. Têm que aprender. Mas o que é legal aí. nessa parte, que uma das coisas de organização de rotinas de adolescente, Braba, e obrigada por essa parte aí, que o convidado é você e não eu, mas uma das coisas que a rotina do adolescente ele traz, ela tem que ser simples. Porque se for uma rotina muito complexa, pesada, tá? Ele não segue. Só se ganha com o tempo. Ela tem que ser simples. Mas até o simples não está sendo feito. E algumas coisas que são tão básicas que você comentou, tem que se ter horário de acordar, almoçar e dormir. Isso. Se o adolescente não tiver isso, ele não consegue trabalhar os blocos do dia a dia dele. Entendeu? É isso aí. E aí tudo se mistura. Mas quero entrar aí para uma coisa que é exatamente nosso tema de live. Quais são essas 3 fórmulas, Braba? Fala pra gente, para estimular esse nosso filho, nosso adolescente a estudar. Olha, eu separei aí algumas que, como você mesmo disse, parecem óbvias, mas fazem toda a diferença. Lembre, meu querido pai, minha querida mãe, você que está aí me assistindo essa super live nesse momento, você deve fazer um plano de estudo para o seu filho. Sem um plano de estudo, sem de falar assim para ele, olha, você precisa estudar biologia nesse horário, matemática nesse outro horário, física nesse outro horário, e assim todas as entre 16 e 18 disciplinas que ele tem por semana, e você sabe como isso é complicado gerir, né? Então você precisa de um plano de estudo para o seu filho. Né? Ele precisa saber o que ele vai fazer. Acredita, ele está no ensino médio, mas ele não tem maturidade para isso. Ele não tem maturidade. Não, agora, esquece. Por que você, Braba, acha que isso daí estimula o estudo do adolescente? Eu tenho uma resposta, posso até complementar com a sua, mas manda primeiro. Olha, isso estimula porque
O nosso cérebro, ele precisa de algo organizado, não como você falou, não complexo, mas simples. Eu tenho alguns alunos aqui, né, que estão entrando. Ó, gente, top, vocês são fera demais, viu? Tamo junto, tá? Então, assim, que acontece? Você tem, fala Henrique, meu como considerado. O que acontece? Você tem ali o cérebro que ele precisa de organização. Senão fica tudo ali. Poxa, eu acho que eu vou fazer aqui. Não, eu vou passar 20 minutos. Não, mas eu preciso da top. Eu preciso daquele outro processo. E, cara, é complicado. É complicado você pegar e você ter ali uma referência, uma rotina sem planejamento. Sem planejamento é complicado. A minha professora Wilcilene, top aí, minha colega de trabalho, professora de geografia. Muito prazer tê-la aqui, viu, prof? Tamo junto. A professora Wilcilene está lá no campo de batalha comigo também. E é assim que funciona, é complicado. Uma das coisas é exatamente essa. No momento que você, né, facilita o seu adolescente entender, na verdade, o cérebro, facilitar o cérebro com as tarefas, isso daí se torna menos cansativo para o adolescente. Se torna. Então, apesar dele achar a rotina chata, ao longo do tempo, né, ele vai vendo exatamente que aquilo dali vai facilitando o dia a dia dele e vai dando mais liberdade para tempos livres que ele pode utilizar para outras coisas. E Clau, eu vou abrir só um parênteses, me perdoe. Já vê o perfil dessa minha colega aqui, professora Wilcilene, cara, bate um papo com ela qualquer dia desses que você vai curtir. Olha, ela é muito boa. Mestre em educação ali, ela é top. Desculpa, viu, Cláudio? Tinha que fazer esse adeno aí para você. Me chama no direct, minha linda. Me chama, se é amigo desse meu brabo aí, é top também. Bem, e aí o que acontece? Com o tempo, o adolescente ele vive com recompensas, né? Ele vê, e a nota é uma recompensa. Então, quando ele consegue girar essa roda, completar esse ciclo de ver que o esforço dele está gerando recompensas, aquilo dali, ele não vai querer outra coisa. Porque além de otimizar o tempo dele, né, com outras atividades, e redes sociais é uma delas, sim, e telas é outra delas, diversas, ele está vendo que aquele esforço, com o passar do tempo, está gerando resultados. Então, com certeza. Adolescente funciona assim. E aí, o que mais? Se você não tiver o pai, meu querido pai, novamente, estou aqui para lhe chamar, lhe dar essa dica. Se você não estiver pertinho ali do seu filho, acompanhando o processo, e eu aprendi isso daí com alunos que realmente ficaram cansados, sobrecarregados, de repente eles não queriam estudar aquele dia, né? A gente aprende o seguinte, que nós adultos sabemos que o caminho para o sucesso vem através de esforço e estudo. Só que os alunos, meu querido pai, ele não tem essa maturidade. Ele quer colocar carregador. Fica tranquila. Ele quer namorar, ele quer sair para o cinema, ele quer passear, ele quer viver a vida dele. Sabe por quê? Para você, pai, pode ter sido pouco tempo a pandemia, mas para o aluno eu considero assim, 1 mês para ele dentro de casa, e agora multiplica isso em 2 anos, você tem um aluno que na cabeça dele ele ficou praticamente 10 anos dentro de casa. Então ele quer viver a vida adoidada nesse momento. Cara, você tocou num ponto muito legal. E essa live eu vou fazer amanhã, gente. Ó, eu vou dar um spoiler aqui. Opa! O tempo do adolescente passa totalmente diferente do nosso. E isso daí pode ser mais rápido ou mais devagar, mais lento, de acordo com a visão dele. Amanhã eu quero ver vocês lá na live. Vai ser top essa, hein, Clau?
Vai ser top, vai ser top. Euzinha lá. Mas é exatamente isso, cara. É exatamente isso. O tempo deles passa bem diferente. E a pandemia, para eles, não demorou um ano, demorou, de fato, 10 anos. Tanto 10 que anos. foi um esforço, a gente criticou, sim, eu também critiquei aqui. Eu moro num local que realmente é turista o tempo inteiro. Mas os meus turistas, durante a pandemia, foram jovens. E muitos jovens, né, se aglomerando. No primeiro momento É. houve uma crítica e depois eu comecei a colocar todo o estudo, né, do comportamento do adolescente, dessa vivência, dessa agonia, da primeira transa que não aconteceu com muitos, É. né? Então é essa necessidade de estar com o outro, de É vivenciar, muito grande. é muito grande, cara. Apesar de eles gostarem da rede social, mas eles têm esse lado exatamente de experimentar, de correr o risco, de ousar. E que isso daí foi trancafiado, né? Foi E complicado. eles são ousados, e muito, e muito. E eu costumo falar o seguinte, Clau, que nesse período de pandemia, nossos alunos, eles tiveram vários aprendizados. E pai, não se assuste se o seu filho, ele falar assim, pai, eu quero ser youtuber. Eu quero trabalhar como ali gestor de tráfego na internet. Eu quero trabalhar lançando o meu curso. Não, não se assuste, porque esse é o novo momento. Essa aceleração da internet trouxe novas possibilidades de trabalho. E acredite, eu estava até conversando hoje com um professor amigo meu, para vocês terem uma ideia, hoje grande parte dos funcionários na Europa, né, nos últimos meses, simplesmente deixaram de ir para o trabalho com a necessidade de estar perto da família. Isso é forte. Aqui no Brasil também acontece isso, sabe? Só que como a gente está anos-luz de diferença na parte de tecnológico, a gente foi para dentro de casa e está trabalhando muito mais, né? Um povo evoluído, ele consegue, de fato, enxergar e entender. E é isso que a gente quer passar, de fato, cada vez mais nesse processo de rotina, que rotina não é para você ficar soberbado, é para você ter tempo de qualidade com os seus. Com certeza. Né? Então, isso me assusta demais, porque o Brasil enxerga que você está dentro de casa, você não precisa transitar, você não precisa, é uma coisa incrível. E você, jovem, que muitos vieram e verão essa live, a rotina para você é exatamente ela colocar uma forma mais produtiva para você ter mais tempo livre. Então, e você, mãe, você responsável, é exatamente você saber por onde o seu filho está realmente indo. Não é pela rua, mas é transitando no caminho da vida. Então, se você simplesmente acha que o filho está seguro, fechado dentro do quarto, ele está transitando por uma rede que a gente não sabe por onde permeia. E a questão que você está trazendo, Braba, é de fato eu trouxe essa daí, foi a segunda live da semana passada. E eu acho que eu estou trazendo uma pessoa para fechar sobre isso, das novas profissões. Eu trouxe um CEO de uma agência aqui falando exatamente que tem jovens, né, aprendizes que estão captando. Então, às vezes, nós, mães, temos, e responsáveis, nós temos um olhar onde a rede social é o fim, mas não, pode ser o começo. Como meu professor Braba fala, pode ser o começo. E eu creio o seguinte, na verdade, quem estimular o filho a entrar nesse mundo das redes sociais, é óbvio. Eu tenho um aluno, o Clau, eu gosto muito do trabalho que esse meu aluno faz na internet, eu admiro muito ele. Esse meu aluno, ele tem uma página no Instagram chamada Intelectual Curioso.
Ele tem mais de 130 mil seguidores, ele deu uma engajada muito boa nesse período. E, Clau, pasme, ele montou um curso para mim, ele montou um curso do programa, da especialidade que ele adquiriu em filosofia. Ele está no 3º ano do ensino médio. Pai e mãe, ele está no 3º ano do ensino médio. Ele montou o curso dele e ele chegou para mim um dia e mostrou assim: professor Evandro, dá uma sacada aí, ó. Mostrou lá o print, né, do celular dele, mostrou o print da plataforma da Hotmart. R$10 mil no primeiro lançamento que ele fez. Em 2 dias. R$10 mil. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, é isso aí. E essa garotada tem essa vivência, tem esse descolamento, tem essa visão, tem essa agilidade. Mas eu quero voltar lá. Além da questão... você sabe que você não vai sair daqui sem falar isso. Não sai. Vamos lá. Mas eu quero saber. Vamos para as 3 formas. A segunda, prepare-se em sua cadeira. Você precisa organizar um espaço na sua casa para o seu filho. Querido pai, ele precisa ver que aquele é o canto dele de estudo. Gente, se ele não isso, tá bem? A gente não combinou isso. Se ele não vê isso, cara, se ele não vê isso, ele vai, sério mesmo, ele não vai conseguir render, ele não vai conseguir aprender, ele não vai conseguir ver que aquele momento não é o momento para dormir, é o momento para estudar. Não adianta, livro na cama é sonífero, entendeu? E você sabe disso, porque você já estudou na sua cama e você sabe disso. Né? É sonífero, a gente sabe. Né? E a terceira, e não menos importante, você precisa dar aplicações práticas do que está servindo esse momento para o seu filho. Você precisa mostrar para ele a importância. Você precisa mostrar para ele que você se importa com ele, você se importa com esse momento e que ele vai crescer com aquilo que você está fazendo por ele, né? Então, assim, entenda, eu sei que pode ter passado por um momento difícil de interação. Nós, jovens, na época que nós éramos jovens, nós éramos difíceis. Os nossos filhos serão mais difíceis e os filhos dos filhos deles serão ainda mais difíceis. E eu tremo com isso. Mas nós temos que buscar possibilidades. Eu acho que é por aí. Cadê você? Tô aqui. Voltei! Voltou. A dificuldade... Ó, e a gente vai ter que terminar essa live, viu, gente? Porque a minha por isso que eu adiantei logo. Não tá pegando de jeito nenhum. Mas a dificuldade está exatamente a não compreender o comportamento. Né? Não ter essa abertura. Braba, a gente tá aí somente com 5 minutinhos. E a minha internet aqui não tá querendo carregar. É muita energia nossa aqui. Então, fala para mim, muito rapidinho aí do que a gente tem aí de modelo novo do Mac, né? Dessa nova roupagem aí que está vindo para 2022. E deixa aí um recado para pais, para mães que vão assistir, porque os jovens já te amam, então não precisa mandar mais não, tá? Querido pai e querida mãe. Bem-vindo. Tamo junto. Pela sua presença, viu? É sempre um prazer estar aqui com você, minha querida. Tamo junto, hein? Meu querido pai, minha querida mãe, se prepare. Seu filho terá mais autonomia. A verdade, o intuito do novo ensino médio é dar essa autonomia para ele. Ele foi vislumbrado um pouquinho no ensino médio, high school, lá fora, né? Então, ele vem trazendo essa dinâmica. É óbvio que todo o processo ele demora um pouco para ser adaptado. Então, saiba que, de cara, nem ele, nem a escola que o seu filho está, será totalmente 100%. Então, é um processo, tudo que é novo gera mudanças e você vai precisar acompanhar essas mudanças. É óbvio que eu, pela parte da autonomia, eu achei fantástica.
e também trazendo uma série de possibilidades de colocar ali pequenos cursos para que ele possa, de empreendedorismo, por exemplo. O nosso aluno ele precisa saber empreender, o nosso aluno precisa saber engajar, o nosso aluno ele precisa saber aonde ele pode chegar, da onde ele pode sair, aonde ele pode chegar. E basicamente o novo ensino médio, ele vai tentar trazer essa roupagem. Vai ser 100%? Veremos nos próximos episódios, né? Mas agora, o que eu posso dizer é que a ideia no papel é boa, né? Mas a execução, que aí eu não sei como é que vai funcionar. É um modelo europeu, né? Então Pois é. É uma modelagem boa. Agora, a única coisa que a Europa é isso aqui, né? O Brasil é isso aí. Tem uma modelagem de cultura, uma miscigenação cultural. Muito grande, muito grande. Muito grande. Muito grande. Mais, meu braba? E é basicamente isso. Prepare seu aluno, se você é um pai de um aluno que estará saindo do nono ao primeiro ano, essa será a primeira fase, né? E ele vai acompanhar todo o novo ensino médio. Se o seu filho está fazendo esse ano, o primeiro ano, ele não pega mais novo ensino médio, tá? É só a partir do primeiro ano do ano que vem. Então, assim, prepare-se, ele vai ter muita novidade. Para ele vai ser muita novidade, o bacana é isso, porque ele vai sair daquele, que chato e tal, poxa, aluno gosta, o jovem gosta de mudança, né? Assim, uma mudança que vai ser uma coisa assim diferente, né? Ele gosta desse tipo de mudança. Para vocês, professores, isso daí está mudando muita coisa ou não? Olha, muda para algumas áreas, por exemplo, ensino médio agora vai ter oficinas de espanhol, mas não vai ter na sua grade o espanhol, né? Então, para mim, biologia, por exemplo, eu vou ter alunos que vão querer estudar, por exemplo, eu vou querer estudar ciências biológicas, química, física e biologia. Ele vai, por semestre, ele vai escolher aquilo lá, né? Aí no outro semestre, se ele quiser mudar, ele vai para humanas, pegar história, pegar português, pegar literatura, enfim. É basicamente assim que ele vai funcionar. Por semestre, a escolha. Ele vai escolher o quadro de disciplinas que ele vai querer participar dentro de um contexto total, como as ciências biológicas, ou ciências da natureza, nesse caso, né? Ou então humanas, ciências humanas. Aí ele vai escolher aquele quadro que vai ter português, vai ter história, vai ter literatura e inglês, né? Então ele vai pegar basicamente cabe assim. Até mais uma live, viu? Já vou marcar um tema de live a respeito disso, novo formato. É interessante, cara. E nós, é interessante. Precisamos aí também nos atualizar. Isso daí é com certeza. muito importante. Tem muito assunto sobre isso aí. Meu amigo, infelizmente a gente tem que acabar essa live, mas estamos no tempo ainda. Minha querida, viu? Muito obrigada. Privilégio estar aqui com você. Gostei muito, viu? É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Tamo junto. Precisando, você tem meu contato. Acompanhe lá nas redes sociais. Biologia Braba e é nóis que heróis. Gente, toda live a gente tenta deixar gravado, né? Mas toda live tem um endereço. Então, você que vai assistir depois, segue esse cara, tá? Um grande beijo. Junto. Beijão, minha querida. Um abraço. Até mais.